Olá, eu sou o professor Jorge Renato Braga, do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estamos aqui para fazer a correção do estudo dirigido de Geografia da turma 901. Vamos lá. Número 1. Em linhas gerais, escreva sobre o capitalismo industrial e a sua economia. Então eu coloquei uma resposta bem direta, a gente vai estar lendo, eu vou estar lendo para vocês aqui agora. Também conhecido como industrialismo, o capitalismo industrial é considerado o segundo estágio do capitalismo. Teve início na Inglaterra justamente com a primeira revolução industrial lá no século XVIII. Né? Então, vamos para o número 2. Quais as consequências do industrialismo para a população? Então vamos ver aqui, ó. As consequências são as seguintes, ó. A indústria se tornou o principal setor da economia. Gente, esse industrialismo ele é muito interessante para a população no sentido de que agora a população ela poderia estar saindo do campo e indo trabalhar com melhores condições de trabalho, né, na cidade, né? Então, por mais que as condições de trabalho não fossem as melhores, na cidade você tinha mais oportunidade de trabalhar, né, pelo fato da economia ter trocado aí o seu principal setor econômico, né? Sai da agricultura e vai para a indústria. Bem, a nossa segunda consequência é o crescimento populacional. Né? Então, a partir do momento que você vai ter melhores condições, né, de se alimentar, melhores aparecimento de novas técnicas da medicina, né, tudo isso aí vai ser importante para o crescimento populacional. E por último aqui, o aumento da média salarial e a qualidade de vida, né? Então, se você aumenta o seu salário, se você tem uma situação melhor em relação à medicina, automaticamente você acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Número 3. Quais as características do capitalismo industrial? Existem várias, né? Eu botei todas elas para vocês aqui para que vocês entendam a importância dessas características, né? Então vamos lá. Industrialização dos meios de produção, ou seja, a produção que era artesanal, ela vai passar agora a ser uma produção industrializada. Aumento da produtividade, ou seja, com as máquinas você vai produzir bem mais do que quando você faz manualmente. Novas tecnologias, processo de mecanização, melhorias nos meios de transporte. Gente, imagina só, né? Se você está produzindo muito mais, então agora você precisa melhorar o transporte para que esse produto que você produziu possa escoar da sua indústria até os locais aonde eles serão vendidos, né? E também o transporte dessa mercadoria para sua casa, né? Globalização. A globalização aqui nesse caso é porque o mundo ele começa a conhecer produtos de outras localidades, né? Através aí desse aumento da produtividade, né? Através aí desse capitalismo industrial. Bem, a próxima aqui, ó, aumento das relações internacionais de comércio. Gente, aquilo que é produzido em uma determinada nação não fica somente nessa nação. Ele também é levado para fora da nação. Ele é levado para locais internacionais, aonde, né, a pátria que produziu esse produto faz comércio. Né? Crescimento populacional, nós já vimos também quase agora na questão de cima, né? O aumento da urbanização, a adoção do trabalho assalariado e o crescimento da desigualdade, né? Vejam aqui que esse crescimento da desigualdade ele fica em último, né? Por que ele fica em último aqui? Ele fica em último justamente para dar uma certa importância para ele, né? Significa que tudo isso que está aqui em cima vai ter como resultado final o crescimento da desigualdade, porque o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre acaba ficando estacionado na situação de pobreza que ele vive, né? Então vamos para o número 4. Em linhas gerais, escreva sobre o capitalismo financeiro, né?
Também chamado de capitalismo monopolista, corresponde ao terceiro estágio do capitalismo. O comércio e a indústria são controladas pelos bancos e instituições financeiras, né? Então essa é a terceira fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo financeiro. Número 5. Como se caracteriza o capitalismo financeiro ou monopolista, né? Você vai ter nesse período aqui, né, a grande quantidade de inovações tecnológicas, né, e o alargamento do mercado, ou seja, você vai conseguir produzir mais e fazer mais negócios. Eu coloquei para vocês aqui, ó, o capitalismo financeiro é caracterizado pelo surgimento das grandes quantidade de invenções tecnológicas e pelo alargamento dos mercados. Número 6. O capitalismo financeiro foi possível graças ao liberalismo. O liberalismo confiava que a humanidade alcançaria o progresso a partir da livre concorrência das ditas forças sociais. Então, o que é pedido é escreva sobre o liberalismo, né? Bem, gente, o liberalismo, como o nome já fala, né, ele quer uma certa liberdade, né? Ele quer uma liberdade justamente na livre concorrência, que eu acabei de colocar aqui em cima, aqui, ó, no próprio enunciado, né? Então, o indivíduo ele tem que ter a liberdade, né? Os povos também têm que ter a sua liberdade, né? Então eu coloquei como resposta para vocês aqui. O liberalismo confiava que a humanidade alcançaria o progresso a partir da livre concorrência. Ele defendia a liberdade individual, a liberdade dos povos, colaborando com movimentos de libertação nacional durante o século XIV. Não, XIX, desculpa. Durante o século XIX. Né? Então, esse liberalismo ele quer a liberdade individual, né? E a liberdade dos povos. Se o homem pode ser independente, por que o povo, por que a nação não pode ser independente? Por que a nação não pode ser liberta das suas metrópoles, né? Então ele também defende esse movimento de libertação nacional. Aqui no Brasil aconteceu isso também, né? A gente vai ter aí nos nossos movimentos pró-independência características desse liberalismo, né? E aí eu estou falando para vocês aí dos mais importantes e mais conhecidos movimentos separatistas brasileiros, né? Que é a Inconfidência Mineira, né? Ele é de grande importância para a gente poder entender aí como é que funcionava essa liberdade, né? Que é descrita aí no liberalismo. Número 7. O capitalismo financeiro ficou marcado pelas práticas de monopólio e oligopólio. Explica pra gente aí, ó, o que é cada um deles, né? Bem, monopólio vem de né? Então vamos entender aqui, os monopólios representam a exploração sem concorrente, né? Existe, né, a exclusividade, ou seja, uma única empresa domina a oferta de um determinado produto ou serviço. Isso acontece quase em todos os locais, né? Se você você pode até pegar um exemplo que você vê diariamente, né? Quem é que vende o lanche na escola, né? É o tio lá é o tio da cantina, né? A gente chama, é o tio Roberto, a gente chama de Titico, né? Então só ele que vende, ninguém vem mais vender lanche para vocês. Então ele tem o monopólio da venda de lanches na escola, né? Então não tem concorrentes, há exclusividade, ou seja, ele é o único que pode ofertar o serviço, né? Ou o produto. Oligopólios, né? Vamos lá. Oligopólios representam um conjunto de empresas que dominam um determinado produto ou serviço, dominam também um determinado setor da economia e por isso impede os altos preços, né? Para eliminar a concorrência, realizam a aquisição de pequenas empresas. Isto acontece com frequência nas indústrias farmacêuticas, né?
a gente percebe bastante aí que o pequeno laboratório ele não consegue sobreviver, né? Porque ele não consegue fazer um preço adequado ao mercado, levando em consideração que o grande laboratório acaba produzindo produtos mais baratos e ele não consegue ficar funcionando e acaba sendo comprado, né? Ele acaba sendo comprado pelas grandes indústrias farmacêuticas. Número 8. Por que São Paulo hoje é o maior polo industrial do país, né? Bem, gente, ele é o maior polo porque ele foi o primeiro, né? Então, no Brasil, o capitalismo industrial chegou no século XIX. São Paulo foi o primeiro estado a vivenciar os efeitos do industrialismo e hoje São Paulo é o maior polo industrial do país, né? Então São Paulo ele é o maior polo industrial do país porque ele foi o primeiro, ele que começou a vivenciar essa experiência aqui em território nacional. Número 9, explica o capitalismo informacional, né? Informacional vem de informação. Então esse capitalismo irá se basear na troca e venda de informações. Essa é a fase mais moderna do capitalismo, que só foi possível ser efetivada após o processo de globalização. Né? Então, as informações elas são trocadas ou vendidas, né? E ela é feita de forma muito rápida, principalmente aí pela internet. Né? Acontece aí uma grande troca e venda de informação e isso é graças à globalização que nós já vimos lá em cima na questão de cima. Número 10. Preencha o quadro conforme as fases da DIT. Né, Divisão Internacional do Trabalho. Então esse quadro mostra para a gente aqui o capitalismo comercial lá no século XV e XVI, o capitalismo industrial no século XVII, XVIII e XIX, né? Não, na verdade aqui ele está 9, mas aqui seria 19, está faltando aqui o finalzinho aqui que é, vou acertar aqui para vocês, assim, 19, né? Capitalismo industrial nos séculos 17, 18, 19 e o capitalismo financeiro nos séculos 20 em diante, né? Então, no capitalismo comercial, as colônias eram responsáveis pela extração de produtos primários, pelo trabalho escravo e a especiaria, né? E as metrópoles elas faziam a produção e a expansão de produtos manufaturados, né? No capitalismo industrial, as colônias ou países subdesenvolvidos, ela era responsável pelo financiamento, pelo fornecimento de matéria-prima e de produtos primários, né, agrícolas e minerais. E as metrópoles ou países desenvolvidos nesse período do capitalismo industrial era responsável pela transformação da matéria-prima em produtos industrializados. É bom lembrar que esses produtos industrializados ele acaba depois voltando aí para as colônias e países subdesenvolvidos. É claro, com um preço bem mais atrativo para a metrópole, bem mais caro, né? E por último aqui, no capitalismo financeiro, os países subdesenvolvidos eles são responsáveis pelos produtos industrializados e matéria-prima. Né? Assim como também nos países desenvolvidos, você também vai ter os produtos industrializados, a alta tecnologia e investimentos. Né? Você vai ver que nesse período aqui você vai ter, além dos produtos industrializados nas duas pontas da corda, né? Tanto nos países subdesenvolvidos como nos países desenvolvidos, mas a diferença é que a alta tecnologia, né, ela vai estar nos países desenvolvidos, né? E também você vai ter esses investimentos nesses países desenvolvidos. Número 11. Qual era a situação dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas após o término da Segunda Guerra Mundial? Então vamos lá, gente. Depois que acabou a guerra e com a destruição da Europa, né, os Estados Unidos, como era o país mais rico naquele momento, principalmente pelo fato de ter entrado depois na guerra e também de que a guerra ela não ocorreu no seu território, então os Estados Unidos ele vai passar a oferecer créditos financeiros, né, para repromover a construção dos países destruídos pela guerra.
né? E assim ele vai acabar ampliando a sua zona de influência. A União Soviética, né, ela também acaba fazendo bem parecido com os Estados Unidos, né? Mas ela também começa a fazer a produção de armas nucleares. Lembrando também que os Estados Unidos já produziam as armas nucleares, que foi através justamente delas que acabou-se a guerra no Japão, né? Através das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Então a URSS ela vai aprimorar a produção de armas nucleares, né? E as duas potências vão passar a ser consideradas como superpotências mundiais, né? Número 12. Quais os sistemas econômicos adotados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? E qual a consequência dessa adoção, né? Gente, os Estados Unidos, né? Ele tinha como a característica econômica o sistema capitalista de produção, né? Já a URSS, o sistema econômico, né, de atuação da URSS era o socialismo, né? A consequência, né, desses sistemas é o surgimento da bipolaridade mundial. Bi significa dois, né? Então você vai ter dois grandes polos aqui, o polo americano e o polo da União Soviética, né? Os Estados Unidos e a União Soviética vão ser os dois grandes polos mundiais, né, referente à economia, referente à produção, a armamento, né, e outras coisas mais, que a gente vai ver mais para frente. Bem, gente, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter alguns conflitos, né, que vão ser gerados pela rivalidade entre as super duas potências, né, entre as duas superpotências, que é os Estados Unidos e a URSS. Então eu pergunto para vocês aqui, quais os principais conflitos armados no pós-Segunda Guerra Mundial, estimulado pela rivalidade, né, entre as duas superpotências? Então você vai ter aqui a Guerra da Coreia, né, a Guerra do Vietnã, você vai ter a Revolução Cubana e a Guerra do Afeganistão. Você vai ter outras guerras aqui no Oriente Médio, mas a que eu acho mais importante é essa Guerra do Afeganistão que eu estou passando para vocês aqui, de grande importância. Você vai ter a Guerra Irã-Iraque, né? Você vai ter a Guerra do Golfo, mas eu botei algumas aqui, senão a gente ia demorar muito tempo para colocar todas elas e ficar falando sobre elas também, né? Número 14. A partir da década de 1980, a URSS passa por uma grave crise econômica. Qual o resultado dessa crise, né? Bem, gente, o resultado principal dessa crise é o fim da URSS, né? Ela quebra, ela cai, né? Os países vão começar a correr da URSS. Inclusive os três primeiros foi Letônia, Estônia e Lituânia. Foram os três primeiros países que conseguiram aí a sua independência da URSS, e aí os outros foram conseguindo também na sequência, né? Tchecoslováquia, que vai se transformar em República Tcheca, né? E Eslováquia e muitas outras aí, né? Então você vai ter o fim da URSS, o fim da Guerra Fria e o fim da bipolaridade mundial. Gente, quando acaba essa bipolaridade mundial, ela vai se transformar, né, na multipolaridade mundial, que vai ser a questão de baixo, né? É onde você vai ter não só os Estados Unidos como sendo grande potência, mas o aparecimento de outras potências também, de outras nações vão crescer e vão aí começar a ameaçar os Estados Unidos, né? Então, número 15. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se sobressaiu como maior potência mundial. Como surgiu o conceito da multipolaridade mundial? Eu botei uma introduçãozinha aqui, né? Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se sobressaíram como maior potência mundial, porém outras nações como a Alemanha, Japão e demais nações da União Europeia começaram a aparecer, né, como grandes polos econômicos mundiais, né? Nós saímos de um período, né? Então nós saímos de um período onde nós tínhamos duas nações dominantes, que era o RSS e os Estados Unidos, né? E nós vamos passar agora por um período onde nós vamos ter outras nações
em pleno desenvolvimento, principalmente aqui Alemanha, Japão, né, que vai crescer bastante aqui dentro desse contexto do fim da Guerra Fria, né? Vamos lá, aqui é uma outra aula, as tecnologias e as transformações no espaço, aula 2. E vamos aqui para questão 16, né? A mudança do processo produtivo pode ser considerada a principal característica dessa fase. O trabalho, que anteriormente era feito de forma artesanal, passou a ser desenvolvido por fábricas. Estamos falando de que revolução industrial? Essa é a primeira revolução industrial. Essa é uma grande característica dessa primeira revolução industrial, é que esse trabalho que era de forma artesanal passa para as fábricas, né? Era artesanato e vai passar a ser maquinofatura, né? Essa é uma das principais características que vai dar para você matar a questão quando tem essa transição aqui, né, de artesanal para fábrica. Número 17. Como era a divisão do trabalho na primeira revolução industrial e qual a relação dos trabalhadores com as etapas da produção, né? Bem, a divisão do trabalho é que cada trabalhador ele vai passar a atuar em uma etapa diferente da produção, né? Antes disso, o trabalhador, o artesão, ele era responsável por todos os processos da produção, mas com essa revolução industrial ele vai passar a produzir apenas uma parte específica do produto, né? Apenas uma etapa da produção. E o que ele pede aqui com a relação, né? Isso o trabalhador ele passa a conhecer, né, todas as etapas da produção e se especializa em uma etapa específica, né? Então ele para, né, de passar por todos os processos de transformação da mercadoria até o produto final e ele agora só vai trabalhar especializadamente em uma etapa da produção, né? Número 8. Em relação à energia, o que podemos dizer sobre a segunda revolução industrial, né? Então, a segunda revolução industrial você vai ter o petróleo, né, muito utilizado como combustível e fonte de energia, e você também vai ter o surgimento de uma outra energia, que é a energia elétrica, né, que é de grande importância nesse período aí, é na segunda revolução industrial. Número 15. Por que uma das consequências da segunda revolução industrial foi o êxodo rural? Gente, êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, né? Mas por que ela acontece na segunda revolução industrial? É justamente por causa do desenvolvimento das indústrias nas cidades, né? As cidades vão ter mais indústrias, né? E isso vai levar um grande número de pessoas a deixar o campo para ir trabalhar nessas indústrias na cidade. E essa saída do campo para a cidade é chamada de êxodo rural. Número 20. Quais as invenções referentes à comunicação que apareceram durante a segunda revolução industrial? O que foi criado? Qual foi a invenção que tem a ver com comunicação, né? É a televisão, o telefone e o cinema. Eles aconteceram aí na segunda revolução industrial. Número 21. Modificaram as relações sociais, transformando o processo produtivo, degradando os recursos naturais, são características de qual período da Revolução Industrial? Essa é a terceira Revolução Industrial, né? Ela vai ser uma das grandes degradadoras de recursos naturais, de florestas, né? De rios, desse processo industrial. Então vai matar a questão justamente lembrando dos recursos naturais que foram destruídos na terceira revolução industrial. Número 22. Por que acontece a dispersão das indústrias pelo mundo na terceira revolução industrial, né? Bem, gente, ela vai começar a se espalhar
por países mais menores, né, por nações de menor poder aquisitivo, porque devido às vantagens comerciais que vão ser oferecidas às empresas, né? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, devido à oferta de vantagens econômicas e benefícios fiscais oferecido pelas nações menos desenvolvidas, né, que buscam se industrializar. Então, a nação ela é pouco desenvolvida, ela quer se industrializar e aí ela oferece vantagens econômicas para que as grandes indústrias migrem para o seu território. Isso acontece lá na terceira revolução industrial. Número 23. Cite alguns avanços tecnológicos da quarta revolução industrial. Eu coloquei 3 aqui que são de grande importância. O primeiro deles é a inteligência artificial, né? Em que várias rotinas vão ser criadas, rotinas de trabalho, e elas vão ser desenvolvidas por máquinas, e o homem não vai ter que fazer, se preocupar com essa rotina, porque a máquina ela vai fazer tudo isso aí através do que nós chamamos de inteligência artificial. Um outro detalhe também importante nessa quarta revolução industrial é o acúmulo de dados, né? Então vão ser criados dispositivos para que esses dados eles fiquem acumulados, né? Fiquem guardados, né? E aí eu botei até aqui a nuvens, né? Várias informações elas vão para a nuvem. Você não tem essa informação de maneira fixa, né? Você está com ela digitalizada e ela está na nuvem, ela está no sistema. E é claro também você vai ter aí o acúmulo de dados através de pendrives, através de HD externos, mas principalmente através dessas nuvens aqui que o sistema vai guardar essas informações. O uso de energia menos poluente também é bastante importante nessa quarta revolução. E aí nós vamos ter a energia solar, né, e a energia eólica, né, aquela que é gerada pelo vento, né, principalmente essa do vento aqui vai aparecer bastante nas localidades onde ventam muito, como aqui no Brasil, por exemplo, no Nordeste, né, no Ceará você tem aí essa obtenção de energia através do vento, né? E sem contar que o sol ele brilha todos os dias, né? Mesmo quando está com chuva, você vai ter aí a captação de energia através de painéis solares, né? Vamos lá, 24, relacione os modelos de produção industrial. Eu coloquei na ordem aqui, né, para poder facilitar o nosso entendimento. Então tá aqui, ó, sistema de organização industrial que se caracteriza pela organização e divisão de tarefas, objetivando o máximo de rendimento e o mínimo de consumo de tempo e recurso. Para isso seria necessário eliminar os movimentos inúteis. Então isso aí foi o Taylorismo, né? Próxima. O sistema de produção caracterizado pela produção em massa, o objetivo é reduzir o custo da produção, barateando o produto final, permitindo o acesso ao maior número de consumidores. Neste sistema, uma esteira conduzia os automóveis em processo de montagem e cada funcionário executa uma pequena etapa de produção. Esse é o Fordismo, né? É o que foi utilizado na fábrica de carros da Ford, né? A próxima, sistema de produção que se caracteriza em produzir o necessário no tempo e na quantidade necessária, evitando a produção do excedente. O trabalhador deve conhecer todas as etapas do processo produtivo. Esse aí foi o Taylorismo, né? E a última aqui, as principais características desse sistema são organização autônoma do trabalho, amplia a participação dos trabalhadores no processo de tomada de decisões, preocupação com o bem-estar e com as boas condições de trabalho e altos investimentos em aperfeiçoamento dos operários. Esse é o volvismo, né, que era utilizado na fábrica da Volvo, né? A próxima aqui também é um relacione, né, que eu também coloquei na ordem para poder facilitar o nosso entendimento e a nossa correção, né? Isso não significa que em outros exercícios ele vá vir também na ordem, ele pode vir trocado aqui, mas eu botei na ordem aqui para facilitar o nosso entendimento, né? São grupos de empresas formados por duas ou mais empresas que não necessariamente pertencem ao mesmo ramo empresarial. Então isso aí é o conglomerado, né? Conglomerados.
Próxima, refere-se à exploração de determinado rumo industrial, sem a presença dos concorrentes. Então esse é o monopólio, que nós já vimos lá em cima, né? Letra C é a próxima aqui, caracterizada pela existência de um mercado onde existe um número reduzido de vendedores para um grande número de compradores. Isso aí é o oligopólio. A próxima resulta da fusão de empresas de um mesmo setor para construir uma única organização. Objetiva é eliminar a concorrência. Um exemplo foi a fusão entre a Sadia e a Perdigão, criando uma nova empresa, a BRF. Então isso aí é o que nós chamamos de truster. Foi o que aconteceu entre a Sadia e a Perdigão. Na próxima nós temos aí, ó, é normalmente realizado por empresa do mesmo ramo, combinando os preços dos produtos, como por exemplo, vou acertar aqui, os postos de combustíveis com o mesmo preço da gasolina. Isso aí é o cartel. Esse a gente vê bastante, né? O preço do combustível, o mesmo preço em 2, 3 postos, né? Então isso aí é combinado, isso é até proibido, né? Mas é combinado entre eles e eles vão combinar esse preço aí e botar o mesmo valor. A próxima aqui, né? É uma sociedade gestora cuja participação social auxilia na administração dos conglomerados, né? Conglomerados de um determinado grupo empresarial. É o holding, né? E por último, prática de disponibilizar os mercados determinados produtos com preço baixo, abaixo do custo da produção, objetivando eliminar a concorrência e aumenta as cotas no mercado, né? E o aumento das cotas no mercado é o dumping, né? Esse daqui é quando você compra um produto por um determinado preço e acaba vendendo ele por um preço mais baixo, né? A fim aí, é claro, você tem que ser uma grande empresa, né? Você não pode ser pequeno, você tem que ser grande, né? E porque você vai poder bancar o custo desse material, né? Mesmo você não ganhando nada, você consegue administrar bem as percas desse produto, né? Então o objetivo principal é eliminar a concorrência, né? A concorrência acaba não aguentando pagar mais barato que você, porque você é grande, você cobra barato, mas se você perder dentro de um mercado, de um determinado produto, você pode estar ganhando em cima de outro produto. Gente, fechou aí, né? Esse é o nosso último vídeo de correção dos estudos dirigidos, né? E mais para frente eu vou estar colocando as videoaulas para vocês aí. Lembrando que é sempre importante primeiro fazer o exercício, né? Para depois vir a correção aqui, para que o nosso sistema educacional ele não fique falho, né? Então fique com Deus aí e até uma próxima oportunidade.